falar desse tema, desse pilar tão importante que é o sono, para mim é maravilhoso, né? Porque a gente não vê hoje treinadores, né, falando disso, a gente vê as pessoas falando de músculos, falando de exercícios, mas falando muito pouco do sono. E não tem corpo forte sem um bom sono, não tem saúde mental, que é outro assunto super em alta hoje, sem falar de sono. Então é muito importante a gente começar a olhar para esse pilar sensacional que é o sono, um pilar de saúde. E aí hoje a gente vai fazer uma correlação aí com essa era que a gente está vivendo, né? A era da tecnologia, dessa invasão da internet na nossa vida, que veio facilitar muitos processos, mas por outro lado veio complicar algum vício que você possa assumir aí para sua vida. Então quando a gente se autoavalia, quando a gente olha para isso, é bem importante, né? Eu digo que a gente só consegue melhorar um hábito, só consegue melhorar a nossa saúde quando a gente começa a olhar de frente para a nossa vida, quando a gente começa a encarar algumas coisas e uns mimimis, sabe? O que é um mimimi? É exatamente esse olhar onde eu só quero fazer do meu jeito. E aí a tecnologia, muitas pessoas acabam tendo vícios a hora que chega em casa. Eu vou contar um pouquinho do que acontecia aqui na minha casa. O meu marido estava sedentário há alguns meses e aí eu fui conversar com ele e falar, cara, não adianta, sua saúde tá indo por água abaixo, né? Começaram dores, vem outros problemas, pré-diabético, imagina um cara de 43 anos, né? O que tá acontecendo? E aí, trazendo um pouquinho para a consciência, ele chegava em casa e já deitava no sofá, meio que para relaxar, e pegava o celular para zapear, né? Antes a gente zapeava o controle, agora a gente zapeia a tela do celular. Por quê? Porque a internet, a tecnologia, ela nos coloca numa forma fascinante, próximo, né, e até instigante, próximo daquilo que a gente gosta. Então, se eu gosto de estudar autoconhecimento, eu navego num mundo onde eu posso estudar milhões de coisas de autoconhecimento. Se eu gosto de carro, eu permeio em lugares, o mundo todo, como é os carros, com o que está acontecendo em tempo real, do outro lado do mundo. Então, para mim, essa possibilidade que a tecnologia nos deu é fascinante, assim. Não tem como a gente negar, dizer, não, eu vou agora viver muito só na natureza, não ligo mais o celular, não ligo mais. Ok, se você tem essa possibilidade e esse é o estilo de vida que você quer viver, ótimo. Mas a maioria das pessoas está ainda tentando largar o excesso de tecnologia, né? E ele vem de uma forma muito uma avalanche, né? Ele vem de uma forma com volume. Para quem assistiu o Dilema das Redes, que é um documentário bem provocativo para esse olhar da tecnologia e das telas na nossa vida, ele fala sobre uma inteligência artificial, uma inteligência artificial que manda mais daquilo que a gente gosta ou que a gente tendencia para a tela do nosso aparelho. É por isso que é tão confuso quando a gente compartilha aparelho com alguém, né? Então, por exemplo, aqui na minha casa é engraçado. Às vezes eu entro para procurar alguma coisa no YouTube e eu demoro para achar, porque vem muitas coisas daquilo que o Léo assiste, a Malu às vezes assiste um desenhinho ou outro, então quando você tem o seu aparelho, aquilo vai te trazendo com muita facilidade o que você precisa ter na mão. Às vezes eu vou fazer uma pesquisa de saúde e tal. Então, inevitavelmente, nós estamos vivendo uma era de facilidades com a internet, né? Tudo o que você precisa de dados, de conclusões, está à mão, né? Por isso que eu acredito muito na revolução da educação das crianças. O que a gente precisava decorar, o que a gente precisava guardar na nossa cachola no passado, não precisa mais. Você precisa entender o que fazer com esses dados que você tem à mão. E são muitos dados. Onde... Não, posso falar, Catinha, o documentário O Dilema das Redes, no Netflix, tá? Depois você assiste.
Ele é bem extremista, eu não acredito no extremo, eu acredito num caminho do meio, mas ele fala que exatamente é o que está acontecendo, né? A manipulação aí pelas redes de internet. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê um número de pessoas com estresse absurdamente alto e essas estatísticas estão aumentando cada vez mais, né? Pessoas não sabendo lidar com seus próprios medos, com estresse, ineficiência e de aceitar a sua própria emoção. Então é complexo a gente acreditar que essa internet veio só trazer conforto e facilidades, né? E como tudo na nossa vida, assim como quando surge o carro, quando surge outros meios de transporte, a gente se torna mais sedentário. Essa revolução que vai impactar no sono, que é onde eu vou entrar daqui a pouquinho no assunto de hoje, essa revolução começa mais ou menos de uma forma muito forte em 1879. Em 1879, um cara chamado Thomas Edison, ele cria a lâmpada. Pois é, dá para acreditar que antes de 1879 não tinha lâmpada, não tinha luz quando anoitecia, a não ser a luz que era feita de uma forma artificial, lá com fogo mesmo, né? De uma forma natural com fogo. E aí surge a era da lâmpada. E aí, em 1879, vamos falar que no desenvolvimento do ser humano é ontem, né? Pouquíssimo tempo, começa a mudar toda a nossa relação com a noite. A noite que era feita para a gente diminuir, repousar, relaxar, ela começa a surgir uma nova vida noturna. Para quem mora em São Paulo ou em grandes cidades, sabem, a noite não dorme aqui, né? Então, o tempo inteiro, luzes acesas, cosmópolis, né? E aí, a gente começa a observar que impacto tem. E aí, as pesquisas que surgiram é que as lâmpadas têm sim um efeito artificial de dia no nosso organismo. E alguns hormônios são muito importantes para o equilíbrio, tanto do nosso processo hormonal, quanto do nosso processo cerebral, das ondas cerebrais. Então, nós precisamos do dia e da noite. Esse ciclo de dia e noite, de 24 horas, é chamado ciclo circadiano. Ciclo circadiano são as 24 horas que tem esses oponentes, claro e escuro, dia e noite, o yin e o yang, que é exatamente para equilibrar os nossos sistemas internos e nos trazer mais saúde e, portanto, controlar o nosso nível de estresse. Então, o sono, o momento que a gente dorme, o momento que a gente relaxa, o momento que a gente entrega e que a gente principalmente entra para um processo inconsciente, onde eu não estou consciente, ele é de extrema importância para a nossa saúde física e mental. E aí, com essa loucura aí de tecnologia e de a vida que não dorme, que dormir é perder tempo, em que eu quero produzir mais, consumir mais conteúdos, isso virou uma grande loucura e as luzes de LED, principalmente, que são as luzes azuis, que tem um efeito muito forte sobre o nosso organismo, acredita-se aí que é o efeito de um sol do meio-dia, uma luz de LED na frente do nosso rosto à meia-noite, por exemplo. Então, a gente inverte, o nosso corpo se confunde nos ciclos da natureza. Então, é por isso que a gente se distancia da natureza quando a gente coloca algo artificial no horário errado. Então, tem problema a tecnologia? Não, desde que você saiba equipará-la aos horários e a quantidade de tempo para que você permaneça o seu sistema orgânico, o seu sistema natural em bom funcionamento. Caso contrário, isso vai começar a impactar no sono. Existe um hormônio muito importante para você pegar no sono e se manter nesse primeiro sono, que é um sono muito importante, reparador, chamado melatonina.
A melatonina, ela tem a ativação dela no escuro total, no breu, né? E aí, se no horário que você deveria estar dormindo, lá 9h30, 10, 10h30, 11, 11h30, meia-noite, 1h da manhã, você tá com uma tela de LED gigante na sua frente assistindo Netflix, ou então o celular lá zapeando o Instagram, você tá mostrando para o seu corpo que ele precisa acordar, ativar, acelerar, porque é isso que inconscientemente ele entende com a luz do LED na frente dele sobre a visão, tá? Então é bem importante vocês começarem a ter consciência o que é esse celular ligado a hora que você deveria estar dormindo. E não está dormindo, está mandando um comando contrário ao que você deveria estar mandando para você. E aí muitas pessoas dizem, eu não tenho sono à noite. Mas é óbvio, você não vai ter mesmo. Você está tendo um hábito, você está tomando uma atitude contrária à produção do hormônio que te traz sono. Então você não vai ter sono, você está confundindo o seu corpo. Para isso, você precisa inverter esse ciclo, tá? Você precisa desligar o celular no horário em que você sabe que esse sistema já precisa ir começar a dormir, que é por volta aí das 9, 9h30, já começar a desligar. Desligar ou diminuir muito as luzes da casa, então deixar a casa mais no breu, numa penumbra. Se tiver alguma coisa ligada de eletrônico, deixar baixo. Isso, luzes amarelas ou alaranjadas no quarto, eu já venho falar disso. Muito legal essa história da luz amarela. Então, a luz amarela, ela também vai, à noite, ela vai ajudar, porque a luz branca ativa ainda mais, a luz azul ativa ainda mais. Então, começar a preparar para o sono. É preciso hoje, para a gente ter um sono profundo e reparador, para a gente ter uma saúde mental boa, uma saúde física boa, para a gente reduzir o nosso estresse, é preciso um ritual do sono. Se você deixar, você vai avançar cada dia mais, dormindo mais tarde, ficando na tecnologia até mais tarde. Por quê? Porque aquilo te instiga, ele manda um comando para o seu cérebro que quer mais, assim como o açúcar, assim como o carboidrato, assim como outros vícios que a gente pode assumir na vida e que vão de encontro, ou melhor, vão contra a nossa própria natureza, a nossa própria saúde, tá? Então, ter ritual do sono é imprescindível para a gente manter a saúde. E Ju, como que eu faço esse ritual do sono? O ponto número 1 é desligar o celular em torno de 1h, 1h30 antes de você dormir, né? Então, cria um ritualzinho. Desliga o celular, a TV, diminui as luzes, né? Você pode até colocar uma musiquinha gostosa ou deixar totalmente no silêncio e aí você vai tomar banho, aí você vai preparar as coisas para o dia seguinte, aí você vai colocar um óleo essencial no seu quarto. Se você tem filhos, você vai ler uma historinha no livro. Se você quiser, você mora sozinho, você pode também ir para uma leitura com uma luz mais baixa. Você pode fazer um escaldapés, você pode fazer um exercício respiratório, uma meditação e vai ficando mais em contato com você, tá? Então, essa é uma higienização do sono. A Jaque, que é uma especialista aqui, está dizendo que cabelo bonito também depende disso, também depende de um bom sono, também depende de você estar em contato com o seu ciclo natural e não procurar inverter. Mas Ju, e às vezes pode? Pode. Então, o que é ritual, o que é vício é aquilo que a gente faz todo dia, o que é hábito é aquilo que a gente faz todo dia. E se de sábado eu ficar assistindo Netflix até mais tarde? E se de sábado eu resolver assistir um filme e for dormir às 2? E se de sábado eu ficar zapeando? Tudo bem, isso não é rotina na sua vida, isso é exceção. Agora, a rotina, o dia a dia,
precisa ter uma higienização do sono. Caso contrário, é uma catástrofe para você. E aí, o que acontece no sono, né? Eu perguntei para as pessoas. Você tem hoje o número de horas de sono que você gostaria? E aí 80% das pessoas responderam que não tem. E aí, como planejar o sono, né? Parece que assim, eu faço tudo que eu tenho que fazer no meu dia e aí quando dá eu durmo, quando dá eu deito. Não, o sono tem que ser planejado. Imagina que 1/3 da nossa vida a gente deve passar no inconsciente, na entrega e restabelecendo a nossa vida, né? É no sono que a gente organiza o nosso mental, que a gente assimila o aprendizado do dia, é no sono que a gente potencializa a nossa memória, é no sono que a gente organiza a nossa psique, né? Então, as pessoas que estão dormindo mal, a pessoa que não dorme direito, que dorme muito pouco, não tem como ela no outro dia acordar, ai, que lindo dia, que ótimo, não tem como, por quê? Porque nossa psique já começa a mandar os medos, começa a mandar o estresse. Então é todo um sistema que está desregulado. Processos hormonais, processos de ondas cerebrais e, consequentemente, isso desencadeando um corpo mais ácido, um corpo mais propício ao câncer, um corpo mais propício à infecção, né? É interessante essa história do Covid, né? Porque várias pessoas falam, ai, porque morreu um não sei quem que era novo, mas a pessoa não tinha nada. Cara, não tinha nada, mas às vezes não dorme. Dorme 6 horas, dorme 5 horas, acumula um estresse e parece que tá tudo bem, mas não tá. Não tá bem. Um corpo que vai acumulando estresse, vai acumulando uma ansiedade e você não toma uma atitude do seu estilo de vida para mudar isso, lá na frente pode sim ter um fator de risco para a sua saúde, para a sua vida. Então, na hora de desligar o celular ou na hora de você dizer, não, hoje eu me predispus a dormir um pouco mais cedo e vou dormir. Eu não tô com sono, mas se você fechar os olhos e ficar por vários dias naquele mesmo horário fechando os olhos, um dia vai vir o sono naquela hora, né? A gente precisa ter paciência para reensinar o corpo. O que a gente tem de pergunta aqui? O Anderson falou, não consigo dormir antes das 23, mesmo tendo sono. Olha, Anderson, interessante isso. Primeiro que assim, 6 horas da tarde já é um horário que os nossos antepassados sentiriam sono, né? Então, começa por aí. Eu queria te perguntar, Anderson, se você puder responder, se você faz um ritual do sono, ou você tá com sono e as luzes da casa estão acesas, você jantou tarde, televisão ligada, agenda do dia seguinte pautada lá na sua mente. Então, é observar um pouquinho mais isso, né? Como que tá esse ritual? Esse ritual talvez tenha que começar um pouquinho antes, né? Lá para as 9 horas você já começa a dar aquela relaxada. Você que traz o horário para um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas eu vou dizer que 10h30, para o estilo de vida que a gente está tendo hoje, 10h30, no máximo 11 horas, é ainda um bom horário para dormir, tá? 10, excelente para os dias atuais, né? 10, tá? Na cama para dormir mesmo. E 11 horas já é um pouco tarde, mas por que é tão importante a gente dormir cedo? Porque até a 1 da manhã, entre 9 e 1 da manhã, imagina que existe um caminhão de lixo que passa para recolher o lixo do nosso organismo. Todas as noites nós passamos por um processo de detox, tá? Isso acontece porque nós temos hormônios como o GH, o hormônio de crescimento, que na fase adulta tem essa característica de limpar o nosso estresse, tá? Então, se você está acordado entre 9 e 1 da manhã, você não colocou o seu lixo para ser recolhido pelo caminhão de lixeiro que está passando. Então, o que vai acontecer? Vai ficar lá o lixo em você. E aí, no dia seguinte, você não pôs o lixo de novo. Então,
ficou lá no seu corpo. E você vai acumulando esse lixo, esse estresse, essa toxina no seu corpo. Porque é exatamente nesse momento no sono que os hormônios, como o GH e outros hormônios voltados para a regulação da fome, regulação do próprio estresse, as regulações metabólicas, todos eles vão agindo em conjunto no horário do sono, tá? Então, olha só quantas coisas eu falei para vocês que o sono provoca, né? Será que ele é tão indispensável assim? Será que vale a gente trocar ele por um episódio do Netflix? Será que eu tô dormindo a quantidade de horas que eu preciso mesmo? Ou será que tá difícil levantar? Ou será que eu tô sem vontade de treinar? Ou será que eu tô sem vontade de fazer nada? Cansaço, pois é. Outro dia um aluno meu me ligou e falou assim, putz, hoje eu tô com uma dor no corpo, assim, tô achando que eu vou pegar uma gripe e tal. Eu não sei se eu treino à noite. Eu falei, não treine. Hoje você vai 2 horas mais cedo pra cama e vai dormir mais do que você costuma dormir. E aí você me conta o que aconteceu. E aí, bingo, né? No dia seguinte ele tava ótimo. Então a gente precisa dar esse tempo, sabe, pro nosso organismo. O Anderson falou que ele janta às 21. Acordo sempre de madrugada também por volta da 1h30 às 2. Já falo sobre a insônia, tá bom? Ou sobre esse despertar. O João, como encontrar o equilíbrio das necessidades de executar tarefas e o descanso com o sono? Legal, João, vamos lá. Primeiro eu vou responder a pergunta do Anderson. Anderson, então existem 2 tipos de insônia, tá? A insônia que você demora para pegar no sono e a insônia que você dorme rápido, só que você acorda no meio da madrugada, tá? Então, ambas têm a ver com como você lida com o seu dia, tá? Se você demora para pegar no sono, provavelmente está muito ligado a essa questão do ritual do sono, como é a preparação para o seu sono, tá? Isso é uma questão. Agora, se você acorda no meio da madrugada, em torno de 1, 2 horas da manhã, e tem pessoas que acordam às 3, né? 3 horas da manhã é um horário em que a gente... até tem filmes que falam sobre isso, filmes de terror, enfim. E a medicina chinesa fala muito da importância da limpeza do fígado que acontece por volta das 3 da manhã. Ou seja, internamente, por volta das 2, 3 horas da manhã, é como se o lixo subisse, é como se as nossas emoções ruins que a gente viveu durante o dia, é como se os nossos medos fossem olhados, as nossas sombras, tá? E aí, por que isso existe, esse mexer do nosso inconsciente? Porque tá tudo sendo organizado, né? E se eu tô com um sono mais leve e um estado de estresse mais efetivo, o que acontece? Quando vem esse momento dessa limpeza interna e dessa organização, eu acordo desperto e muitas vezes eu desperto e ligo o meu sistema e começo a pensar, começo a lembrar do sonho, começo a lembrar do que eu vivi, tá? Então, o que é importante para quem tem a insônia durante a noite, na madrugada? É você revisitar o seu estilo de vida desde a hora que você acorda, tá? E principalmente colocar rituais anti-estresse durante o dia. Então, cada aluno meu eu faço essa análise, cada aluno meu eu faço esse olhar do dia a dia. Como você vive a sua madrugada é reflexo de como está o seu dia, tá? Então, se eu tô passando por um momento que eu tô sentindo pressão, se eu tô passando por um momento que eu tô sentindo angústia, se eu tô passando por um momento que eu tô sentindo medo, ansiedade, isso é refletido no meio da madrugada. Se eu percebo essa pressão durante o dia e logo depois eu tenho um ritual aí anti-estresse, pode ser uma meditação na hora do almoço, pode ser um exercício respiratório antes de almoçar, pode ser um alongamento e um relaxamento no fim da tarde, enfim, se eu encaixo no meu dia um processo anti-estresse, eu já começo a tratar essa insônia da madrugada durante o dia. É como se eu não acumulasse tanto lixo, tanta densidade das minhas emoções
para ser limpa durante a noite. Eu vou limpando ela já durante o dia, eu vou fazendo um trabalho de equilíbrio. Senão, eu só vivo aquilo, pressão, ansiedade e tal, aí vou lá, ainda ligo o Netflix para parecer que eu tô desestressando, mas não tô. E aí, durante a madrugada, aquilo tudo emerge. E aí, será que eu tô pronto para lidar com aquilo, né? Então, é muito sobre isso. Agora, respondendo, depois você me fala se respondeu, Anderson. Respondendo um pouco a pergunta do João, que é bárbara, né? E como a gente encontra o equilíbrio das necessidades de executar tarefas, e é importante a gente ter uma agenda de tarefas para executar e para realizar os nossos sonhos. Nós temos contas a pagar, a gente tem vontade de prosperar na nossa carreira, então tudo isso remete tarefas, né? Então, às vezes a gente tem a casa para arrumar, os filhos para cuidar. Então, isso toma uma grande parte do nosso dia, tarefas, o fazer, né? João, esse foi o tema, inclusive, da meditação de domingo. E o descanso com o sono, como que a gente faz? Então, se eu tenho uma vida super agitada e eu não crio momentos e rituais de autocuidado, de descanso, e principalmente se eu passo esse dia no modo automático, só fazendo coisas, eu não viro a chave para um modo que é muito importante do meu cérebro, que é o modo ser. O nosso cérebro, ele não consegue fazer algo de forma maquinada e ser, existir, sentir, se conectar com aquela tarefa, trazer a intuição. Então, uma das formas de equilibrar o nosso dia é a gente estar um pouquinho mais presente nas nossas tarefas de pensamento, coração e ação, tá? Então, se você precisa executar um projeto, é você perceber esse projeto, sentir, mentalizar sensorialmente esse projeto. Então, isso já vai fazendo com que o seu sistema se equilibre, tá? Então, isso é uma coisa. Durante as tarefas, é a gente não entrar na vibe do automático, fazer. Eu preciso fazer, preciso sentir, preciso me conectar com o outro, com quem estou conversando, com quem estou falando, né? Saber se está tudo bem com a outra pessoa, é levar o nosso lado humano muito para as nossas tarefas, tá bom? E João, eu sei que você, te conhecendo bem, eu sei que você é craque em fazer isso. O segundo ponto é ter uma agenda. E essa agenda é uma agenda integral, que eu ensino muito para os meus alunos, para os meus mentorados, porque o que nós estamos acostumados a fazer uma agenda profissional, né? Uma agenda do que a gente tem para fazer no trabalho. Mas a nossa agenda não tem que só ter o trabalho, ela tem que ter todas as nossas tarefas de vida, principalmente as essenciais e de saúde. Então, é abrir a agenda e colocar em primeiro lugar os hábitos de saúde e as atividades anti-estresse, tá? Primeira coisa. Depois você vai colocar suas atividades do trabalho e vai colocar atividades da vida diária. Eu tenho tudo na minha agenda, minucioso. Às vezes dá para cumprir 100%, às vezes não, e tudo bem. Mas eu tenho lá programado o que é para fazer em cada horário, tá? Então, tem que colocar meditação, tem que colocar o treino, precisa colocar um horário para pensar na alimentação, no lanchinho, o que vai comer no meio da tarde, senão a massa muscular vai embora. E aí, o mais importante é você depois encaixar suas tarefas dos afazeres mesmo, da produtividade, em tudo isso. Dá para fazer tudo, dá para encaixar tudo. Agora, se para colocar algo do seu trabalho você precisa tirar a sua saúde, alguma coisa vai dar errado, em curto, médio ou longo prazo. Eu cuido de pessoas há mais de 20 anos e mexer na agenda delas é o básico para voltar a ter saúde. Então, se tirou da própria agenda, não tem horário para suas práticas de saúde, pode esperar que a doença vai partir desse ponto de desatenção com você, tá? Então, segunda coisa é você ter uma agenda integral e colocar suas atividades lá.
E a terceira é, se você fez já esses 2 pontos primeiros, o terceiro vai ficar um pouco mais fácil. Por quê? Porque uma pessoa que acumulou estresse durante o dia, na hora que ela vai dormir, o cérebro dela não é assim, fechou, tô aqui agitada, o que eu tenho que fazer amanhã? Olhou a agenda, tá olhando celular, agenda, tem que tomar banho ainda, milhões de coisas. Aí você fala, não, tenho que dormir, fechei o olho. Você acha que o seu cérebro faz? Não. É um processo de desligamento. Então, para uma pessoa que está agitada assim e fechou o olho às 11, mas só vai chegar no sono profundo muito, muito depois disso, que é o sono REM, que é o sono onde a gente de fato incorpora o relaxamento e esse processo aí de aprendizagem, memória, organização da psique, tá? No sono REM. Agora, e a pessoa que chegou em casa e já tem um ritual de desligamento? Então ela já não liga a televisão, ela coloca um sonzinho gostoso, deixa a casa meia luz à noite, o som baixo. Ela pode até ficar no celular, mas ela sabe que ela vai ter que desligar um pouquinho antes. Aí ela vai tomar um banho quente, né? Passa um creme ou tem um processo de autocuidado, faz uma alimentação leve, não faz uma alimentação pesada, porque senão ela vai ter que digerir aquilo e não dormir. E aí, ela quando chegar na hora do sono, ela já tá quase no sono REM, né? Por quê? Porque ela veio desligando o cérebro dela. Faz sentido? Então, entendam como esse processo do dia de ir desligando as luzes, desligando da tecnologia, voltando para o seu natural, às vezes até lendo um livro, fazendo algo mais light à noite. É hora para discutir assuntos pesados à noite? Não é. É hora para você levantar algumas lebres na hora que vai dormir? Não é, né? Então, é isso. É você ter a disciplina de criar um ritual aí para sua vida. A Janete tá falando, sou assim, posso estar super elétrica, encostei e já durmo. Exato, já, você dorme, mas existe um processo que vai acontecendo mesmo inconsciente. Esse processo das ondas cerebrais é que para a pessoa que está muito elétrica, ele tem um tempo para isso acontecer. Então, mesmo que você esteja no processo inconsciente, ele tem um tempo maior para desligar. Se você for criando uma rotina de desacelerar, você com certeza já vai estar meio caminho andado aí na hora de entrar no sono profundo, tá bom? Rituais do sono. Pessoal, eu vim falar um pouco disso aqui, um assunto que eu amo. E se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, me mandem, eu vou respondendo aí nas redes sociais, em aulas, o que for, tá bom? Mas olhem para isso, vocês vão perceber que quanto mais vocês olharem de forma atenta para o sono, mais o potencial de vida no dia seguinte, mais vocês vão estar produtivos, muito mais criativos, muito mais focados, com muito mais disposição para treinar, massa muscular depende. Vocês sabiam? Olha só que interessante. Não, você não ganha massa muscular enquanto você treina, você ganha no sono. Quando você treina, você só dá o estímulo. É no sono que você ganha,